Oi, Lívia. Tudo bem, Lívia? Lívia Aguilar. Tudo bem? Gente, boa tarde. Tudo jóia? Hoje eu quero falar um pouco sobre, mais uma vez, na realidade, quem somos em Cristo, né? E quando nós descobrimos quem Cristo é em nossa vida, nós passamos a descobrir quem nós somos em Cristo. Em Cristo, não para Cristo, mas em Cristo, tá? Amém? Mas antes, né? Vamos... Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é essa música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Abrimos o nosso coração a ti, Senhor. Bom, o texto de hoje está em Mateus, capítulo 16,
a partir do verso de número 13. E a palavra diz assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu assim Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, né? E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta afirmação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Olha, esse texto fala muito daquilo que nós temos abordado há algum tempo lá na Igreja do Nazareno e os estudos dados pelo pastor Rodrigo Sonsino a respeito de um evangelho puro, um evangelho que volta-se para a Bíblia, o evangelho bíblico, que diz na realidade quem é Cristo, quem é o Cristo, quem é o Messias. E neste caso, nós precisamos passar a compreender isso. Nós sabemos realmente quem é Cristo? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer direto para nós. Porque se nós realmente sabemos quem é Cristo e as obras de Cristo, nós sabemos que somos livres e salvos pela obra de Cristo. O nosso problema foi resolvido. Porque Cristo ele desceu do seu trono, não foi para descer na terra para resolver problemas cotidianos do homem, não. Ele veio para resolver o problema do pecado. E na cruz ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então o problema do pecado foi resolvido. Certo? Agora só falta, e ele nessa parte ele reconcilia o homem com Deus, novamente é uma reconciliação. Mas é preciso que o homem que ele veio morrer, no caso eu, você ou muitos outros, para quem ele morreu na cruz, olhe e o reconheça. Porque ele pergunta aqui, claramente, o que eles falam, o que dizem que eu sou, o que eles falam, eles falam a respeito de mim o quê? Eles me conhecem de fato, eles sabem quem eu sou? Aí alguns dizem, né, os discípulos, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Você entende? Eles ouviram falar, mas eles não reconheceram a Cristo. Ontem mesmo na Igreja do Nazareno preguei a respeito de Lucas, né, lá em Lucas 7:36, se eu não me engano, isso, que fala da pecadora, da prostituta, que se joga nos pés de Cristo, né? E ela reconhece Cristo de ouvir falar, olha, ele está lá na casa ele está lá na casa de Simão, ela já ouve falar que ele está na casa de Simão, ela já corre atrás, ela vai atrás dele. E ela reconhece ele, mas aqui para você ver, os discípulos dizem, olha, alguns dizem que você é João, alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que você é um dos profetas. Nós precisamos reconhecer a Cristo quem ele é. Mas aí Cristo vira para eles e diz, mas vós, quem dizes que eu sou? E Pedro, daquela forma dele, né, enérgica e cara para frente, ele pula na frente de todos e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí, cara, ele fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele olha para Cristo os caras olham e falam, realmente, ele é. Nós conhecemos, sabemos quem ele é. Nós definimos aqui, Pedro definiu quem ele é. Tanto que ele vira para Pedro passa a saber quem ele mesmo, quem Pedro é, a partir do momento que ele reconhece Jesus. Porque aí Jesus, além dele reconhecer Jesus, Jesus fala. Aí Jesus faz ele se conhecer, Pedro se conhecer, dizendo, e Jesus lhe disse, Simão, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás no céu. E digo ainda que tu és Pedro. Entende?
nós precisamos de certa forma, oi Aline, nós precisamos de certa forma nos colocar diante dele e nos reconhecer diante dele. Cara, porque se torna complicado você falar, eu conheço a Jesus Cristo, eu professo a fé em Jesus Cristo, mas quando eu vou expressar quem Cristo é, eu não consigo expressar. Não. Você tem que saber expressar quem Cristo é. E quando nós conhecemos a Cristo e de fato definimos que Cristo é o Salvador, é o nosso Senhor, Ele olha para mim e para você e fala, você é a Aline, ou você é o Carlos, entende isso? Você é o Marcos, você é a Adriana, entendeu? E nesse momento Jesus Cristo olha para você e fala, você é isso, você é essa pessoa. E aí você se reconhece em Cristo. Ponto. Neste momento, Cristo joga para você uma situação um pouco mais legal. Assim como ele fez com Pedro. Se você for ver e continuar ali no texto, olha, para quem chegou agora, nós estamos ali em Mateus 16, a partir do verso 13, tá? A confissão de Pedro, né? Ali no momento onde Jesus pergunta quem é o que as pessoas dizem quem eu sou, e ele pergunta aos discípulos, mas vocês sabem quem eu sou? Entendeu? Aí Pedro responde, né? Tu és Cristo, filho do Deus vivo. E ele fala, e tu és Pedro. Aí vem um daqueles textos, aquele texto controverso, né? Que todo mundo fala. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Que muitos confundem que sobre Pedro. Não, não é sobre Pedro. É sobre a afirmação de Pedro, sobre o que Pedro disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. É sobre essa afirmação. A igreja é firmada em cima desta afirmação de Pedro. E por isso ele entrega para Pedro a chave. Que tudo que Pedro ligar na terra será ligado no céu, e tudo que Pedro desligar na terra será desligado no céu. Não é que Pedro é a pedra angular, o alicerce da igreja. A afirmação de Pedro é esse alicerce. Tanto que Pedro passa a entender isso. E nós precisamos entender, quando Deus olha para nós e fala, olha, quem eu sou para você, e você fala, você é o meu Salvador, ele olha para você e fala, você é meu filho. Você entende o poder disso? Você é meu filho. Por isso que muitas pessoas hoje sofrem inúmeros problemas, porque elas não sabem de fato quem são. Nós passamos sim por várias questões em nossas vidas, sim, nós passamos. Temos dias que nós estamos tristes, temos dias que estamos um pouco mais felizes, tem dias que nós não queremos nem acender a luz, tem dias que queremos nos enfiar num buraco, mas a partir do momento que nós reconhecemos quem somos e Cristo te fala quem você é, filho, eu acredito que aquele é o momento de você se agarrar na afirmação e nessa certeza de quem você é em Cristo, porque você o reconhece quem Ele é o momento de você se agarrar a essa realidade e essa nova verdade da tua vida. E sair. E romper laços com esses laços que te prendem a coisas menores, a problemas menores. Ah, mas Carlos, o meu problema é muito grande, você não sabe qual é o tamanho do meu problema. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema e qual foi o problema que você criou para você mesmo. Mas eu te digo uma coisa, não é Deus o responsável para resolver coisas que você mesmo fez na tua vida. Mas se você reconhecer que Ele é Cristo, Ele vai te ajudar a resolver esse problema. Ele vai te mostrar a forma de resolver esse problema. E a maior forma, o melhor jeito, a melhor forma de resolver esse problema é se levantar e romper laços com aquilo que puxa você para baixo, que puxa você para o chão. Entende? Então ficamos com a afirmação. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus vira para ele e fala, Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro, bem-aventurado és tu, e bem-aventurado é aquele que reconhece a Cristo, que olha para ele e fala, este é o meu Senhor, bem-aventurado. Amém? Espero que foi uma mensagem curta hoje. Um recadinho para quem é de Penápolis, tá? Hoje nós começamos reuniões de oração ali na Igreja do Nazareno, na Marginal Maria Chica, e não é uma reunião de oração somente para a Igreja do Nazareno, tá? É para quem quiser.
Porque Igreja do Nazareno é só uma placa, na realidade é reino. Nós estamos falando de reino, certo? Não sei qual lugar você congrega, qual igreja que você vai, mas ali é a casa do Senhor como várias outras, certo? Se você quiser se sentir à vontade, a partir das 9 horas da noite hoje, quinta-feira, na Igreja do Nazareno aqui em Penápolis, nos reuniremos em uma reunião de oração. Faremos um prelúdio pequeno com algumas canções, só para a gente entronizar, e depois nós falaremos um pouco sobre esse mesmo texto, tá? Porque nós precisamos nos conhecer a Cristo para nos conhecer, e nos reconhecer em Cristo, e entender quem nós somos em Cristo. Amém? Então, se você puder ir, tiver com vontade, ou não tiver nada para fazer, ou se você tiver muita coisa para fazer, tá? Eu acredito que um momento de oração e entender o que é oração é muito mais importante do que muita coisa para fazer. É um momento de refrigério e se preparar para essa muita coisa que fazer. E a única pessoa, o único lugar que nós encontramos esse refrigério, pode até parecer um jargão, mas é em Cristo, não tem outro lugar, tá? Durante a minha vida, eu procurei refrigério em várias outras coisas, né? Tenho uma experiência de vida muito grande, apesar de ser, quer dizer, eu não sou tão mais novo, mas foi em Cristo que eu encontrei o meu refrigério. É em Cristo que eu consigo expandir a minha visão. Eu consigo entender que os meus problemas são os meus problemas, e eu consigo entender que Ele vai me ajudar, sim, se eu me colocar diante dele como filho e compreender quem Ele é, e não usar de Cristo como se Ele fosse o meu garçom, o meu mordomo, que Ele tem que resolver os meus problemas criados por mim. Não. Ele vai nos ajudar. Ele já nos deu a ferramenta para podermos passar por cima de qualquer muralha e vencer qualquer gigante. Amém? E se nós compreendemos aquilo que a palavra nos diz, e nós entendermos um pouquinho de quem foi Davi, nós conseguiremos entender aonde Deus age e como Deus age em nossa vida, para que nós passemos por cima de qualquer muralha e vençamos qualquer guerra. Amém? Então é isso, gente. Hoje, a partir das 9 horas da noite. Por que 9 horas da noite, Carlos? Porque 9 horas da noite que você já chegou na sua casa, do trabalho, já descansou, já tirou seu tempo, e aí você sente aquela vontadezinha, aí você desce lá, vamos orar. É um tempo muito bom, né, Arlete? Orar acho que é um momento gostoso, porque a oração ela é um momento que realmente você se coloca diante dele e ele se coloca diante de você. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis
eles dizem que eu sou? Eles dizem que você é João Batista, outros que você é Elias e outros que você é um dos profetas. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? E assim Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Até mais. Tchau.